Olá, graça e paz, bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei exatamente o horário que você estará ouvindo este áudio ou assistindo a este vídeo, mas eu creio poderosamente que há de edificar a sua vida, há de transformar a sua fé. Eu creio que irá te livrar deste mundo sombrio. Por falar nisso, estamos retornando para darmos continuidade ao propósito de orações, combatendo o medo. Muitos grandes homens da Bíblia tiveram medo. As circunstâncias da vida às vezes são assustadoras e é natural ficar com medo. Podemos ter duas reações perante o medo. Primeiro, deixar que nos domine, ou, segundo, entregar a Deus. As pessoas que se deixaram dominar pelo medo na Bíblia mostraram que não confiavam em Deus e se deixaram cair no pecado. Mas as pessoas que entregaram o medo a Deus tiveram vitória. Quando você está com medo, lembre-se, Deus é maior e Ele está cuidando de você. Peça coragem a Deus e confie no seu amor. Deus vai lhe ajudar a superar o medo. Meu irmão, minha irmã, hoje, no 6º dia do propósito em orações, combatendo o medo, trago para a leitura o livro de Salmos, capítulo 56, versículo 4. E a palavra diz: em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o simples mortal? Amém. E graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, peço que você se desconecte de tudo e preste atenção na mensagem que Deus traz para a sua vida. Nada temerei que me possa fazer mortal. Esta é uma outra versão que eu trago da Bíblia. Esta pergunta, como uma pequena variação, aparece também em Salmos 118, versículo 6. E é citada em Hebreus, capítulo 13, versículo 6. Ela ensina que, em comparação com o poder de Deus, o inimigo, por mais prepotente que pareça ser, não passa de um mero mortal, fraco, finito. Preste atenção. Fraco, finito. Causa medo, mas não dá morte, conforme Jesus também ensinou em Mateus capítulo 10, versículo 28. Veja bem, o versículo de hoje apresenta uma luta estranha no coração do salmista. Nada temerei, declarou ousadamente. Mas, no versículo anterior, ele diz: em mim vindo o temor, hei de confiar em ti. Afinal de contas, Davi está ou não com medo? A resposta é: está e não está. Ele era um ser humano, sua mente via a iminência do perigo e temia. Não era tão nécio para fazer de conta que tudo estava bem, quando não estava. A autêntica fé não leva ninguém a desafiar o perigo. Se o fizesse, a pessoa cairia na presunção. Na mente do salmista acontecia algo dramático. O medo instintivo o assaltava, mas não o dominava. Em Deus ponho minha confiança, declara ele. Num determinado momento, o medo e a confiança se agarravam numa luta corporal pelo controle da mente. Veja bem, meu irmão, minha irmã, todos os dias acontece o mesmo conosco. Sabemos que podemos confiar. O Senhor nos tem dado abundantes provas de seu amor protetor. Queremos confiar, mas o temor parece mais forte do que as próprias forças. Existe momento em que nos sentimos confusos. Respondemos de modo mais estranho aos desafios que a vida apresenta.
Por que acontece isso conosco? Essa pergunta você pode estar fazendo agora, neste exato momento. Talvez porque ainda não descobrimos o segredo que Davi descobriu. Em Deus, cuja palavra eu exalto. Salmos 56, versículo 4. Afirma ele. O destaque nesta frase é a palavra de Deus. Ela é eterna, não falha, é confiável. Seca-se a erva e cai a flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Isaías 40, versículo 8. Todo aquele que conhece a palavra de Deus confia nele. A fé não cresce de forma mística, romântica ou filosófica. É um crescimento concreto e prático. Vem pela palavra de Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 17. O resultado final de confiar em Deus e na sua palavra é dizer como Davi, que me pode fazer um mortal. Portanto, meu irmão, minha irmã, hoje parta para a luta da vida, confiando nas promessas divinas. Haverá pedras no caminho, com certeza, mas você terá a orientação oportuna de Deus para passar por cima das dificuldades. Diga, em Deus, cuja palavra eu exalto, ponho a minha confiança e não temerei. Que me pode fazer um mortal? Olha, meu irmão, minha irmã, eu trago mais palavras edificantes para a sua vida. Quando olhamos para Deus e lemos a sua palavra, isto vai trazer qualquer situação em perspectiva e a realização que, se confiamos no Senhor, não há necessidade de termos medo, pois Ele é maior do que qualquer coisa que tememos. No caso de Davi, foram os inimigos ao redor dele. Para nós, pode ser qualquer coisa que ameaça e nos assusta. Se pensarmos sobre isso, realizamos que nós não vencemos a plenitude da nossa esperança em Deus até que o medo chega e nos leva a confiar em Deus e colocar nossa confiança nele. Davi reconhece abertamente que ele estava com medo. Mais uma vez, repetindo, Davi reconhece abertamente que ele estava com medo. Estar com medo é temer algo, alguém ou algum perigo que pode nos causar dor ou é uma ameaça. É um instintivo normal e uma realidade com a qual todos nós temos que lidar uma vez ou outra. Não é uma fraqueza que temos, é um elemento que decorre do fato de que vivemos em um mundo decaído e pecaminoso. Só se torna um problema para um crente quando ele começa a ser o fator mais convincente em nossa vida, causando-nos a responder mais ao medo do que ao Senhor que habita em nós e nos promete que Ele cuidará de nós e nos protegerá. O medo é uma dessas coisas programadas para nos fazer sentir que precisamos de Deus e para nos conduzir a Ele quando realizamos que não temos o poder de nos salvar dos perigos eminentes. Confiarei em Ti como o único que é capaz de salvar. Esta é a única ação que pode acalmar a mente no meio do perigo. Lidamos com o medo, optando por confiar em Deus, louvando o seu nome e sua palavra. Nosso louvor e adoração a Deus exprime o nosso amor por Ele e reconhece seu amor por nós. E o perfeito amor lança fora o temor. 1 João capítulo 4, versículo 18. Com o amor e as promessas de Deus residindo em nós, fluindo através de nós, o que pode um simples homem fazer para nós? Nós podemos absolutamente confiar em Deus e a sua palavra, porque o Senhor diz: não temas, porque eu estou contigo. Não tenha medo, porque eu sou teu Deus. Isaías 4, versículo 10. Confiando em Deus. Anote essas 4 dicas, 4 verdades para a sua vida.
produz evidência da nossa vida. Segundo, traz paz e satisfação. Terceiro, traz ajuda em momentos de necessidade. Quarto, traz alegria no presente e nos assegura de alegria eterna. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Salmos 27, versículo 1. Precisamos lembrar que a nossa confiança deve estar sempre em Deus, e Ele é nossa luz e nossa salvação. Portanto, o que pode um simples homem fazer para mim? Amém? Pai amado, bendito, Pai de todas as nações, a palavra foi semeada em corações quebrantados, pessoas com medos, aflitas. São diversas as áreas que causam medo: as finanças, a quebra de um relacionamento, a doença, a família, o desemprego, o medo de não ter onde morar. E assim, as coisas mundanas vão adentrando em nossos corações e nossas cabeças, colocando a desconfiança em Ti. Mas não é isso que a palavra diz. Não é isso que a palavra nos testifica. A palavra diz que o Senhor é o nosso porto seguro. De quem terei temor, meu Pai? O Senhor é meu forte refúgio neste momento da adversidade. A sua palavra traz paz, satisfação, nos ajuda no momento da angústia, nos traz alegria no momento da dor. Nenhum homem, nenhum mal, nenhuma dessas enfermidades que o diabo tenta colocar em nós irá nos ferir, porque o Senhor é a nossa rocha. A nossa confiança está em Ti, meu Pai. Que a palavra de hoje restaure vidas, que tire pessoas deste túnel do medo e que a palavra traga esperança em corações. Toda honra e toda glória seja dada a Ti, meu Pai. Exaltado seja o Seu nome, Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Mais uma vez, meu irmão, minha irmã, portanto hoje, parta para a luta da vida, confiando nas promessas de Deus. Haverá pedras no caminho? Sim, com certeza, mas você terá a orientação oportuna de Deus para passar por cima das dificuldades. Diga em voz alta, neste exato momento, em Deus cuja palavra eu exalto. Ponho a minha confiança e não temerei. Que me pode fazer o mortal? Nadinha de nada. Amém. E graças a Deus.